Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre. Osmir, introduzindo outra questão. Eu gostaria de... Persistir nessa? Não. Essa eu acho que esgotou até na hora em que partidarizaram. Mas, para mim, ele tomou um caminho muito equivocado. Eu gostaria de outro equívoco que, inclusive, o ministro do Supremo Tribunal Federal... Estão praticando repetidas vezes. Mas, também, ao mesmo tempo, alguns outros criticando as medidas tomadas. A interpretação sobre a prisão do segundo grau, da segunda instância. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Quando a Constituição diz... Artigo 56. 57. Artigo 5º... Artigo 5º, inciso 57. Aí. Até para... lamentavelmente, o doutor Ulisses, ao fazer essa Constituição, queria fazer com que a Constituição chegasse a cada brasileiro, para saber seus direitos, deveres, etc. Infelizmente, não foi possível. Para ele ler o direito que ele tem. Diz o artigo da Constituição: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Meu Deus do céu, eles querem fazer hermenêutica e ir lá para Platão para justificar isso aqui no Supremo. Isso aqui está bem escrito, de uma forma literal, em português claro. Ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Qual é a opinião de vocês? Começa com você. Doutor Marcos. Primeiro, eu vou Carlos, me somar... doutor Carlos, desculpa. Eu vou me somar à sua insatisfação. Eu acho que eu e 95% ou 98% dos advogados brasileiros não concordamos com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que é uma decisão ainda provisória, não é uma decisão definitiva, que teve como voto divergente o voto do falecido ministro Teori Zavascki, que passou a admitir uma interpretação conforme a Constituição do Código de Processo Penal. E se nós formos olhar o Código de Processo Penal, ele vai dizer exatamente a mesma coisa. Ninguém será considerado culpado até o trânsito de sentença penal condenatória. E quando é que ocorre esse trânsito? Quando não há mais possibilidade de recursos. Exauridos os recursos. E qual é o último recurso que cabe, em tese, para os acusados? Seria um recurso extraordinário e os seus consectários legais no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Naquela oportunidade, no julgamento das ADCs 43 e 44, salvo engano, o Supremo Tribunal Federal quis uma solução de meio. Não é? Na época, prevaleceu esse entendimento, que hoje é o entendimento vigente, tendo sido vencido os ministros que inauguraram a divergência. Parece que hoje se discute um meio termo, em se considerar culpado até o julgamento do processo no Superior Tribunal de Justiça. Se inverteu. O que continua sendo um equívoco. Absurdo, não é? Quantas absolvições o Supremo Tribunal Federal ou o STJ já deram no nosso país? E cito recentemente a operação em que o ex-senador da República, Demóstenes Torres, foi ilegalmente anulado aquilo ali. Ilegalmente gravado, e o Supremo Tribunal Federal anulou por completo aquela ação penal. E eu digo que a Ordem dos Advogados do Brasil, que já tem ação nesse sentido, a Associação Brasileira dos Criminalistas, e acho que a grande maioria dos advogados é absolutamente contra esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, defendido, mais uma vez, pela 13ª Vara Federal de Curitiba, que, inclusive, o juiz daquela vara tem feito palestras no Brasil, junto com algumas outras autoridades, né, defendendo essa prisão após o julgamento em segunda instância. Doutor, eu quero entrar nesse artigo que o Osmir acabou de ler. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de ação condenatória, para dizer o seguinte: eu, pessoalmente, que é uma franquia muito grande da Constituição, eu acho que não devesse ser assim. Eu acho que esperar até o trânsito em julgado do Supremo dá uma liberdade muito grande à impunidade.
favorece blindado. Mas acontece o seguinte, não interessa eu gostar ou não gostar, Se a Constituição determina. que foi o que o ministro Luiz Roberto Barroso, que agora virou o pavão do Supremo, virou a palmatória do Supremo, dizer, na França pode, na Inglaterra pode, nos Estados Unidos pode, só que ele é ministro de um país que a Constituição diz que não pode. Pode, exatamente. Não adianta. Eu acho seria razoavelmente concebível que a condenação em segunda instância... Mas, Narciso, você me permite um ligeiro a par? Também é um equívoco de todos nós pensarmos que a prisão só se dá em trânsito em julgado, não. Exatamente. É porque O existe juiz a de primeira temporária, instância a é provisória, preventiva, decreta a prisão, o juiz, o tribunal decreta a prisão. Há quantos milhões de... Não, milhões é um pouco de exagero, mas nós temos 500 mil presos no Brasil. Provisórios. Provisório, sem E são presos sem sentença. a sentença transitada julgada. Exatamente, sem sentença. É porque esse passeio transitada é todo contraditório, né? Agora, Então, é como também a gente imaginar, tudo bem, que decisão de juiz se cumpre, mas se a sociedade ficar de braço cruzado, assistindo ao abuso dessas autoridades... Ou sentenças arbitrárias. Sentença arbitrária... Sim, mas isso aí nós temos que nos colocar contrários, mas a gente, como eu disse no começo aqui, sentença condenatória, a sentença ou decisão, o despacho, a gente não pode discutir no âmbito do processo, nós temos que recorrer. É essa forma que nós temos de discutir, é essa forma que nós temos de mostrar a nossa insatisfação com aquela decisão do juiz. Mas aí eu faço só Mas eu queria falar também ainda sobre essa tudo decisão bem, do Supremo. mas eu faço uma correção aí. Eu amanhã sou preso por ter roubado uma galinha. Aí a prisão, isso cria um clima enorme, mas foi cumprido, que o juiz determinou. Mas 3 dias depois, é provado que eu nem gosto da galinha, nem de galinha, Certo. não conheço. Aí sou absolvido. Eu não vou discutir isso, eu tenho que discutir sim. Mesmo recorrendo, eu tenho que mostrar à sociedade A tua insatisfação. a minha insatisfação, que a condenação foi arbitrária, foi injusta, que Aí não você- deveria, porque senão é muito cômodo ficar assistindo o juiz dar uma canetada e você ir apenas ir com a canetada tentar recorrer e a opinião pública ficar contra a sua honra. E aí cabe, inclusive, uma ação de indenização e tudo mais, que é onde também tu vai mostrar a tua insatisfação com relação Mas tem que àquela... explicar a Sim, sociedade. não, tudo bem, eu Tem que acredito. explicar a sociedade. Mas eu queria só entrar aqui nesse tema, que eu também concordo com vocês com relação a essa prisão em segunda instância. Ela é totalmente ilegal e arbitrária. E imoral. Agora, o que ocorre? Onde é que eu vejo a origem desse problema? Como é feita a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Indicação política, né? Então, onde é que é a origem do problema? Sim, mas você acha que seria Tá a entendendo? maneira melhor? Não, existem maneiras melhores. Eu não vou te dar aqui um exemplo agora, mas existem maneiras melhores. Sim, a por gente exemplo. mostra, por exemplo, ver os melhores juízes que nós temos no país, dar para eles uma promoção nesse sentido, pegar os ministros que já deram certo no Superior Tribunal de Justiça, que vieram de instâncias inferiores. Não, mas, Narciso, aí permita-me Não aí. vingou? Não, permita. Não país do mundo. Não, permita-me aí Mas uma ela explicação. ser nomeada assim, de forma partidária, será que um ministro desse, será que um desembargador de um Tribunal de Justiça, Ah, o de um Joaquim Tribunal Barbosa, Regional Federal, o Joaquim ele não vai ser Barbosa, grato? indicado pelo Lula, acabou com... Não, Não, todos não. Nós temos exceções e Joaquim Barbosa é uma regra. É uma exceção à regra. Não, esses É últimos sim. indicados pelo PT, todos foram contra o PT. Mas não é isso, tem não é isso que eu quero exceções. dizer. O que é que diz a Constituição? Com relação Todo ao- poder emana do do povo. povo. Ora, o Esse que é o nome acontece? da presença. O poder judiciário, para dar pelo menos um respingo de voto popular, de votação popular, ele é submetido a debate e votação do Senado Federal, que é ungido pelo voto. E os tribunais superiores, os tribunais O problema é que no justiça dos estados Brasil, também, pô. no Brasil se TRF colocou, também. Não é só o Supremo. o voto está tão desmoralizado também, infelizmente, por causa dos seus representantes, É uma verdade. que ninguém acredita que o sujeito ungido pelo voto, a soberania popular,
tenha valor. É por isso que é escolhido ministro pelo Senado Federal, para dizer, apesar dele não ser eleito, mas ele é escolhido por um representante do povo. Aprovado. É aprovado pelo representante do povo. Olha só, os tribunais de justiça dos estados também, o STJ também, os tribunais regionais federais também, todos são assim. Com algumas Todos são ressalvas, assim. né? O Supremo, os 11 ministros são indicados pelo presidente da República, passam pelo Sabatinados escrutínio no da Senado. Comissão de Constituição É, e no Justiça Senado. e aprovados no plenário. Isso. No Superior Tribunal de Justiça, um terço será formado por desembargadores, outro terço será formado por juízes. O quinto, daí Salvo tem o engano, quinto. E depois tem seria um sexto, né, formado pelo Ministério Assim, Público e a OAB. e a Ordem dos Advogados do Brasil. Brasil. No Tribunal de Justiça dos Estados, aí não, é o quinto constitucional, que é a escolha do governador aprovada pela Assembleia Legislativa. Diferente... Mas não vai uma lista tríplice dos magistrados para o governador tirar? Não, sempre não. Eles são escolhidos Não, entre não, eles não. são escolhidos Na ordem de merecimento. entre eles. Não, isso é entre Mas Mas aí vai para o governador para senhor. decidir. Não, senhor. não. Quando é... quando são Não, é os mesmo, é juízes, verdade. É verdade, tem quando razão. são Tem juízes, razão, tem eles razão. próprios escolhem. eles Só o escolhem. membro do Eles Ministério escolhem. Público É. e o membro da advocacia. E eu acho absolutamente democrática a forma de escolha dos ministros do Supremo. Eu vou discordar mais uma vez de ti, Roberto, porque nós adotamos um sistema de freios e contrapesos. Um poder não pode ser maior do que o outro. Então, para que o Poder Judiciário não se engrandeça e fique maior do que os demais poderes, os constituintes, e aqui nós temos dois, resolveram dizer que o presidente da República escolheria o ministro do Supremo, que ele seria sabatinado pelos representantes de todos os estados da federação. Isso. Então, a partir do momento em que o ministro coloca a toga, ele deixa de ter qualquer vinculação partidária, e eu acho que... E a prática tem mostrado isso. Absolutamente isso. Tem mostrado isso. Salvo Deus. salvo Não, mas muita... Diz que o Gilmar Mendes é tucano. Não, não sei. salvo honrosas exceções. É toda vez que ele vota Mas contra é o PT, é tucano. tucano. Depende Agora, do quando voto. vota... Não sou eu que digo, não. Não, isso é boato de rua. Mas nós estamos na prisão É verdade. de segunda instância. Os que mais... prisão de Sim, segunda eu quero instância. ler, da prisão de segunda instância, Tá. o voto do ministro Celso de Mello. Certo. Um trechinho do voto Brilhante. do ministro Celso de Mello, que foi brilhantíssimo, eu acrescentaria mais. Ele diz o seguinte, abre aspas, a mim me parece que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma antecipação fictícia, arbitrária e artificial do trânsito em julgado com gravíssimas consequências. Perfeito. Fecha aspas. E Celso de Mello. Vou- De Mello. Decano. vou É finalizar. decano, não é Posso qualquer um. fazer um adendo? Claro, O deve. ministro Marco Aurélio de Mello, nos habeas corpus em que ele é sorteado, Não tem, não. nesses casos de segunda instância, ele diz o seguinte: cumpridor da Constituição e não de eventuais maiorias do tribunal. E o caso do Bruno, que matou a Ele tem eleição considerado, hoje? ele tem dado Foi eliminado. isso, ele disse, foi isso que eu prometi quando assumi essa cadeira há 22 anos E ele atrás. soltar o Bruno, Não, que isso matou aí a é outro eleição caso, hoje? não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Mas porque não é político, mas o Bruno estava preso e ele soltou o Bruno. Foi uma coisa que chocou o país todo. Foi. Ele Mas- uma decisão mas que a- entendeu que tinha Astério- que soltar. Né? Astério, juiz, permite-me. A importância da justiça é poder julgar indiferente Dos aplausos os públicos. aplausos ou as vaias. É. A justiça... Mas no que Brasil parar. não. A sessão do Supremo é televisionada. Mas é verdade. ali. Mas tem que parar com isso. O Doutor- juiz bom é o que não está preocupado se ele vai ser hostilizado na Ou rua. homenageado. Tem que julgar de acordo Ou com as leis homenageado, do né? país. Eu concordo, Asmin, concordo. Carlos, Doutor Carlos, você sabe que eu não guardo saudosas lembranças do tempo que participei da elaboração da Constituição. Né? Acho Porque é um ingrato. Acho que fizemos. Eu compartilho em gênero e número e grau com o Roberto Campos, quando chamava a atenção que nós devíamos deixar de pensar que poderia, em vez de fazer uma Constituição, nós estamos fazendo uma carta de boas intenções. Mas está feita e aprovada, mas o artigo 5º da Constituição e seus 70 e tantos incisos, eles foram consagrados na Constituição como causa
pétreas. E eu vou explicar aqui, para quem não entende, o telespectador que não está entendendo o verdadeiro significado de causa pétrea, significa dizer que se nem os 594 congressistas e os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal quiser mudar uma vírgula de alguma coisa dessa, não pode, só uma nova Constituição vai mudar. Então pode mudar no peito, na raça, na tora, na onda, mas se o que o Supremo Tribunal mudar daqui, o Supremo Tribunal está passando por cima da Constituição. Perfeitamente. Por exemplo, Principalmente por ser causa pétrea, como você acabou de dizer. nós temos casos aí que não estão nem dentro da causa pétrea, mas que houve uma violação, no meu ponto de vista, flagrante da Constituição, quando você faz um afastamento de um membro do Congresso Nacional. E, recentemente, quando o Supremo decidiu, por maioria simples, 6-5, né, que não, o papel cabe ao Congresso Nacional, quase toda a imprensa, notadamente a grande imprensa, disse que o Supremo entregou ao Congresso o direito de investigar. Olha o absurdo que chegaram, de investigar. Não, os processos contra senadores e deputados continuam tramitando normalmente. Inclusive os do Temer, né? Inclusive o presidente poderia se afastar, né? Do Temer, depois que ele se afastar, ele responderá. Agora, o que não pode, e não há lei nenhuma que dê poder ao judiciário de afastar um congressista. Desde a diplomação. Desde a diplomação. Inclusive. Artigo 53, né? Exatamente. Mas, no entanto, o que eu acho estranho, e aí um ministro do próprio Supremo disse, vivemos momentos sombrios, e eu acrescentaria muito estranhos, que em nome de um combate, uma causa justíssima, que é o combate à corrupção, hoje se permite, tudo é permitido, tudo recebe aplauso, muitas vezes infringindo as leis do país. Quando vocês que são da área jurídica, a OAB, que tem um papel extraordinário no Brasil, quando ela defende o cumprimento rigoroso da lei, ela, ao contrário do que pensa, não está a favor de corrupção nenhuma. Está a favor de que apurem, punam e prendam mais dentro da lei. Se não, o estado de exceção. Nós vamos para o intervalo. Sem os abusos e ilegalidades, né? Vamos ao intervalo e voltamos já para o terceiro bloco. Daqui a pouquinho.